Olá mundo, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida de Programador. O podcast mais legal daqueles que você consegue enxergar o código verde caindo pela tela. Sejam bem-vindos ao nosso novo episódio e hoje nós temos uma presença muito especial aqui. Nós temos o Ricardo Del Castanher, o cara que me fez ficar rico me pagando uma Coca-Cola. Tudo bom, Del Castanher? Dá um oi pro pessoal. Tudo bem aí, André? Faz tempo isso aí, né? E eu ainda acho que é meio mal contada essa história, mas vamos lá. Faz tempo, depois eu conto essa história com detalhes e tal. Mas é isso mesmo, muito obrigado por aquela coca que eu não tomei, mas beleza, daqui a pouco a gente explica. Bom, a gente vai falar bastante hoje aqui, a gente vai contar algumas histórias antigas, histórias secretas, uau, algumas coisas assim. Mas antes, vamos para aquele nosso breve momento de e-mail e mensagem das redes sociais, e depois a gente retoma aqui a nossa conversa. You have an email. Bom, então vamos para a nossa leitura de e-mails. Lembrando que você pode mandar um e-mail para podcast@vidadeprogramador.com.br e eu mesmo leio os e-mails, podem mandar e podem mandar mensagem nas redes sociais. Mas lembrando que as mensagens nas redes sociais eu perco elas, eu não tenho como indexá-las bem. Até eu prefiro que vocês mandem com a hashtag podcastvdp, fica mais fácil, principalmente pelo Twitter, que é onde eu mais leio. No Twitter, eu tive muito feedback positivo do episódio com a Letícia. O pessoal gostou bastante, recomendou bastante, elogiaram e tal. Então foi bem bacana. Como aqui o Augusto Silva. Muito bom podcast para quem tem curiosidade sobre ciência de dados. Parabéns, programador real e de lua, pelo episódio. A Ingrid. Mano, o episódio do podcast do programador real com a de lua tá bom demais. Então, o pessoal recomendou. Eu queria fazer um agradecimento aqui especial ao Alan Roberto, certo? Que indicou o podcast nas indicações nos perfis dele. Então, ele fez uma indicação do podcast no geral. A indicação número 105 é o podcast Vida de Programador para falar de coisas boas, engraçadas e trágicas dos dias a dia dos programadores. Então, valeu, Alan Roberto, tá? Obrigado pela indicação. E eu queria ler um e-mail que chegou aqui do Guilherme Azevedo. É um e-mail até um pouco comprido, mas que eu gostei bastante, tá? Eu vou ler para vocês. Gostei do subject aqui, o assunto. Que podcast F asterisco, asterisco, asterisco. Beleza. Então ele escreveu o seguinte. Olá, André. Antes de qualquer coisa, seu podcast está incrível. Meu nome é Guilherme, tenho 25 anos, sou de Campo Mourão, formado em Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Conheci você quando veio palestrar para o pessoal do meu curso em 2012 ou 2013. Já acompanhava suas tirinhas. Pô, bacana, eu lembro dessa palestra bem. Na ocasião, o Burns também palestrou, acho que foi no mesmo dia. O Burns, para quem não lembra, ele estava aqui no nosso segundo episódio, tá? Estava no começo da formação acadêmica e lembro que foram palestras muito interessantes. Foi muito legal descobrir que você mora em Maringá. Inclusive, eu participei do grupo Facebook Vagas de Emprego na nossa região, também o Burns... Estou achando o podcast demais e acabei de ouvir todos os episódios. Só queria comentar sobre esses. Daí ele comentou aqui, sobre o episódio 0. Esse episódio tirou um peso das minhas costas. O esclarecimento do professor Isidro sobre a quantidade de requisitos exigidos em uma vaga de emprego e a necessidade e ansiedade do candidato, entre parênteses, me incluo totalmente nisso, em cursar tudo isso o mais rápido possível foi sensacional. Me fez respirar um pouco mais aliviado e tirou um pouco de mim a sensação de não estar qualificado o suficiente para o mercado de trabalho. Episódio número 4. Esse episódio com o Bruno foi o que mais teve impacto em mim, pois desde que saí da faculdade e entrei no mercado de trabalho, estou na mesma empresa mantendo e desenvolvendo alguns módulos de um ERP desktop. Não tenho contato com outras pessoas da área, em consequência disso não participo de nenhum outro projeto, e eu fico meio triste com isso, pois eu gostaria muito de participar, de colaborar, de aprender, de fazer, eu sou muito empolgado com isso. Até porque, uma vez que estejamos engajados em outro projeto, sempre aprendemos, temos de buscar informação. Inclusive, eu cheguei a fazer a inscrição para a pós-graduação presencial aqui 2 vezes, e nas 2 o dinheiro da inscrição foi devolvido, pois não foi fechado turma. Isso é desanimador. Nos últimos meses, eu comprei alguns cursos da Udemy para aprender Linux, programação web,
mas como minha filha nasceu, estou reorganizando tudo para encaixar um tempo para estudar. Beleza, eu sei bem como que é esse negócio. Minha filha, uma delas nasceu no meio do mestrado, é bem tenso mesmo. E aí o Guilherme mandou uma dúvida aqui para o Bruno, tá? Que eu não vou ler agora, eu vou mandar direto para o Bruno e vou trazer a resposta do Bruno no próximo episódio, tá? Vai ser bem legal, uma participaçãozinha do Bruno de novo. E aí ele finaliza assim, ó. André, muito obrigado pelo podcast, tá muito legal mesmo. Se quiser ler meu e-mail no podcast, pode ser só o comecinho, se não quiser, sem problemas, um abraço. Parabéns pelo trabalho. Valeu, Guilherme. Li bastante aqui porque eu gostei bastante do seu e-mail. Eu achei que essas observações sobre os episódios foram muito boas também. Além do que, gera uma curiosidade no pessoal ouvir também. Realmente, o episódio número 0, eu comecei muito bem. Eu já peguei direto o professor Isidro, que foi começar com uma bazuca. Ele mandou muito bem, ele sempre manda muito bem. E realmente eu vejo muita gente recomendando esse episódio porque na área acadêmica, na questão de estudo, na questão assim de faculdade, do que a gente vai usar, ele fala muito bem e foi muito, muito interessante mesmo o primeiro episódio. Beleza, brigadão, Guilherme. Um abração para você também, tá? Espero que você goste dos próximos também, que eu tô sempre trazendo gente muito legal. Gostaria de aproveitar um momento para agradecer aos apoiadores do Vida de Programador, o pessoal que apoia pelo Apoia-se ou pelo PicPay, que tem sido muito bom, muito essencial para a gente manter um trabalho de qualidade. Então, se você quiser apoiar, você pode conhecer as campanhas lá no apoia.se/Vida de Programador ou picpay.me/Vida de Programador. As campanhas são iguais nos dois, as recompensas são iguais. Você pode entrar mesmo que seja de curioso para saber o que tem de recompensa, que está bem bacana. E se você quiser apoiar, é bem simples, a partir de valores bem baixinhos, você pode apoiar o trabalho do Vida de Programador. E esse trabalho envolve podcast, envolve vídeos, envolve tirinhas, envolve tudo que a gente faz no Vida de Programador. É uma baita de uma ajuda. Então, meu agradecimento ao Davi Anabuki, ao Marcelo da Alcântara, ao Marcelo Hashimoto, Luciano Shinoda, José Wellington, ao Wagner Rogério Leva, Michel Wilhelm, Valdecir Carvalho, Alberto Iano, Felipe Pinto, Renato Piovesano e Vitor Dutra Freire. Muito obrigado pelo apoio de vocês, tá? Vocês podem ver lá que tem várias categorias de apoio. E hoje, o dia que eu estou gravando esse episódio, eu passei um tempo aqui assinando livros que vão ser enviados como recompensa. Alguns eu estou um pouco atrasado para enviar, eu estou saindo bem pouco de casa, então estou meio enrolado com tudo. Mas eu passei um tempo aqui assinando, autografando os livros que já vou dar um jeito de enviar para vocês. Muito obrigado pelo apoio de vocês. E continuem aí com a gente, espero que gostem do resultado final aqui do nosso conteúdo. Lembrando que essa semana tem o Vida de Programador Weekend. Primeira vez que o nosso evento vai ser um evento online. Sendo um evento online, ele está para todo o Brasil, para todo o mundo e para todo o universo, desde que tenha internet. Então, na quarta-feira encerram as inscrições, então não demore. Na quarta-feira, dia 15, encerram as inscrições e o evento vai ser na sexta e no sábado, dias 17 e 18 de julho de 2020. Lembrando que nós estamos sorteando 5 entradas para o Vida de Programador Weekend na faixa, de grátis, você não tem que pagar nada. E você tem mais 48 horas a partir do lançamento desse episódio. Porque você pode mandar um e-mail para podcast@vidadeprogramador.com.br e escrever apenas: eu quero ganhar um ingresso para o VDP Weekend ou Vida de Programador Weekend. Não esqueça de colocar o seu nome e tal, para saber realmente quem é você. E na quarta-feira pela manhã eu vou sortear e vou mandar e-mail para todos que ganharem através do podcast, através do e-mail do podcast. Então na quarta-feira de manhã você vai receber a notícia, você vai poder se inscrever ou não. E eu vou divulgar também os ganhadores e divulgar tanto no site quanto na live, a live que eu faço toda quarta-feira à noite às 22 horas. A live, para quem não sabe, eu estou fazendo pelo YouTube, Facebook, Twitch TV e Twitter, tudo simultaneamente, toda quarta-feira às 22 horas. Nós temos 20 palestrantes supimpas
pessoas muito legais de áreas diferentes, então vamos ter vários assuntos diferentes, tá? Então não deixe de participar, a inscrição é bem baixinha, a cada inscrição vai ser doado 1 kg de alimento, uma boa parte já foi doada, o Burns, que esteve aqui com a gente no segundo episódio, ele já fez uma entrega de doações, não sei se ele já postou ou não, mas a gente vai deixar público para todo mundo saber que foi doado mesmo. Então a cada inscrição vai gerar 1 kg de alimento doado para alguma entidade assistencial. Legal? E além disso, a gente tem alguns custos no evento que vão cobrir com essa inscrição, mas está apenas R$30. Então dá uma olhada lá em weekend.vidadeprogramador.com.br. O evento tá supimpa, é uma experiência muito legal, eu estou ansioso por ele. E é isso aí, espero ver vocês lá. E como o nosso podcast deixa bastante espaço para o nosso convidado, Ricardo, você quer ler os seus e-mails também? Olha, André, eu acho que eu não leio e-mail, eu apago e-mail, né? Eu tento perseguir a inbox zero, e aí assim, ó, você lê o e-mail, ou resolvo na hora ou apago. Então no momento tá tudo zerado aqui, não tem nada. Tem aqueles que a gente guarda, né? Que já leu e guarda, porque vai saber, mas assim, chegou e-mail novo, ou resolvo ou apago, sabe? Então não vai ser hoje, não vai ser dessa vez, então. Aquele marcar todos como lido também funciona muito bem. Não, eu tento ler. Tranquilo. Então vamos lá, vamos começar do começo. Ricardo, pode se apresentar para o pessoal, dizer quem você é, dizer o que você faz, dizer onde você nasceu, quanto você pesava quando nasceu. Pode falar tudo o que você quiser. Tem coisa que eu não lembro, né? Eu nasci em Florianópolis e estou em Florianópolis de novo. Apesar de eu achar que eu não tenho sotaque, todo mundo acha que eu tenho. E hoje, no momento, eu sou analista no SEPRO, né? Serviço Federal de Processamento de Dados. Mas já tive startup, já tive empresa própria, já fiz muita coisa ali. O Ricardo também é programador, também fez muita coisa legal. A gente se conheceu há muitos anos atrás e veio da mesma área que a gente veio. Então ele sofre o mesmo que a gente sofre, correto? Sim. Aí a gente conhecia o teu site já na época porque a gente ri, né? A gente parece. Eu trabalhava desenvolvendo software numa empresa que não era de software, então eu era contratado lá dentro na época. E aí eu li as historinhas e falava, não é possível ter alguém daqui mandando essas histórias, porque não pode ser verdade. Tudo acontecia comigo de verdade também. E eu acho que a gente se conheceu lá depois de 2010, quando eu saí dessa empresa e já estava trabalhando por conta própria de novo. E eu acho que foi num Fizzly, né? Foi lá depois de 2010, não lembro que ano que... Acho que foi em 2010 mesmo, né? Foi 2011. 2011, então. Não, foi 2011 mesmo, que foi o ano que eu comecei com Vida de Programador. E eu acho muito legal quando me falam isso de você tá vendo as coisas da minha empresa, tem gente daqui mandando história. É muito legal, muita gente fala isso, porque eu costumo dizer que a gente vive num karma de programador, né? Que a gente sofre as mesmas coisas. Eu não sei se isso é bom ou é ruim, né? Como é que... E outra coisa, até hoje acho que essas coisas acontecem, né? A gente não consegue superar, mas acho que faz parte mesmo do nosso trabalho ali. Teve uma vez na vida que eu tive a oportunidade de ir no congresso fora do Brasil, naquela época que brasileiro podia ir para outros lugares do mundo, e foi muito legal que tinha gente assim, do mundo inteiro lá, e daí eu descobri que eu quase matei um espanhol sem saber, cara, porque eu traduzia as tirinhas para o inglês e comecei a criar o site em inglês, que na verdade ele existe ainda, mas está parado, eu preciso voltar com isso. Inclusive vocês podem me cobrar, pode mandar e-mail, pode mandar comentário falando para voltar com o site em inglês, porque tava legal. Eu preciso de um incentivo, assim, de uma pressão. Mas aí a gente tava conversando, era um congresso de Ubuntu, do Ubuntu mesmo, era oficial. E na rodinha, no que a gente tava conversando e tal, alguém falou do meu site, e aí falou do nome em inglês, né, o Programmer's Life. E aí ele falou, nossa, eu conheço o seu site. E inclusive foi engraçado que foi uma rodinha muito, muito legal de conversar, porque como o evento era em Orlando, a gente falava em inglês, e a gente estava numa rodinha. Um brasileiro, um espanhol, na verdade eram 2 brasileiros, né? Eu e mais um espanhol, e o outro eu não lembro nem de onde que era. Então a gente falava em inglês, português e espanhol na mesma rodinha, pra gente ficar traduzindo para todo mundo o que estava acontecendo. Uma experiência bem maluca. Mas aí o que aconteceu? Aí ele falou que ele conhecia,
e que ele leu a tirinha da lógica de programação, sabe aquela clássica das batatas e dos ovos? Não lembro. Foi uma das primeiras tirinhas que eu fiz, que é uma história antiga, na verdade, não inventei a história, ela já existia. O cara reclamando, pô, eu nunca vou entender a minha esposa, ela me falou pra ir no mercado e comprar 6 ovos. Aí ela falou que se tivesse batata era pra trazer 9. Daí tinha batata e ela ficou irritada só porque eu levei só os 9 ovos. Lembrei. Aí o outro, vai entender. É bem essa história, é uma história clássica. E aí o espanhol falou pra mim que ele leu a tirinha e que ele não entendeu a graça da tirinha. Ele falou, tá, e daí? Aí ele releu a tirinha e ele ficou, tá, e daí? Aí ele falou que demorou pra ele cair a ficha porque ele pensa igual o programador da tirinha. Ele falou, cara, minha linha de pensamento é aquela. Eu não tinha entendido a graça. Ele construiu o algoritmo na cabeça dele também, compilou e não teve graça, porque o programador estava certo desde o começo, né? Foi. E aí ele falou que a hora que ele entendeu, ele começou a rir, e ele falou que ele tem problema de falta de ar, e que começou a faltar o ar e tal. Eu falei, nossa, quase que eu matei um espanhol, então. Mas tudo bem. Mas é engraçado, porque com o site em inglês eu vi que realmente a gente tem um karma universal. Que as histórias que a gente recebe de outros países, tudo igual que a gente acha que é coisa de brasileiro, né? Eu costumo brincar assim que eu entrei na computação por causa pra fazer videogame, né? Pra fazer joguinho. E eu acho que também a maioria entrou. Aí quando chega lá, tu é apresentado ao cálculo, muito mais do que tu esperava, né? E aí fica naquela e vai. E quando sai, o pessoal te cobra por coisa administrativa, por projeto, por não sei o quê, sabe? Coisa que na faculdade. Então por isso que é muito parecido. O pior é que se você pegar a raiva da matemática, da geometria analítica, aí você fala, pra que eu vou usar isso na vida? Aí alguém fala, pra criar jogos. Aí você desanima de criar jogos. Não, eu não cheguei nesse ponto ainda, mas jogo eu acho que eu nunca mexi, eu acho. E aí naquela época que a gente se conheceu, eu fui trabalhar nessa empresa, eu comecei, na verdade eu comecei fazendo site, né, porque é o que dava dinheiro na época, acho que foi lá em 99, quando eu entrei na faculdade, estava trabalhando com isso ainda. E aí depois começou a aparecer esses ERP, assim, o pessoal começou a pedir ERP, né, e aí tu vai começar a fazer, aí fui parando dentro de um dos clientes meu, dos maiores clientes, me contratou, fui trabalhar lá, então era uma empresa que distribuía produto hospitalar, importava, produzia e distribuía, e era só eu no começo sozinho fazendo software lá, arrumando impressora, arrumando computador, por isso que é muito engraçado a tirinha, né? E aí, em 2011, eu já tinha saído de lá e estava com uma startup própria. Então eu tinha uma visão já de negócio, assim, né? Coisa que a gente não aprende na faculdade, foi aprendendo praticamente em tentativa e erro no mercado. E aí tu me falou eu estava acompanhando teu site e tudo, e eu acho que é por aí que tu falou da Coca-Cola daí, né? Ah, não, vamos contar essa história então. Foi o Fizzly de 2011. Eu comecei o Vida de Programador em 2011. O site ele surgiu em 28 de fevereiro de 2011. E eu fiz ele, eu não esperava que ia crescer tanto do jeito que cresceu. Eu fiz uma palestra uma vez que era como ganhei o meu primeiro milhão com Vida de Programador. Eu fiz um levantamento no Google Analytics e eu descobri que em 2 meses e meio eu cheguei no meu primeiro milhão de page views. Que aí é a hora que eu frustrava todo mundo na palestra, né? Então assim, ele cresceu muito rápido. E parte disso até foi essa tirinha da lógica aí, que quando saiu essa tirinha eu mandei no BR Linux, e o BR Linux, o Augusto, ele colocou lá, ele divulgou o site, ele falou que ele também já estava acompanhando. Eu falei, pô, que legal. E o negócio, sim, ficou grande, né? Eu não esperava. E no meio do ano tinha o Fizzly, e eu não tinha dinheiro para ir no Fizzly. Como eu não tinha dinheiro para ir no Fizzly, eu fiz o que todo mundo faz. Eu virei pedinte. Não, mais ou menos. Eu entrei no Twitter e eu falei, vamos arriscar. Tem aquela velha frase que o não você já tem, agora só falta buscar humilhação. Então eu entrei no Twitter e eu falei, gente, eu quero ir pro Fizzly, mas eu não tenho dinheiro para ir. Alguém quer me bancar para ir para lá em troca de publicidade, alguma coisa assim? E o site estava no começo, eu nem fazia publicidade ainda, já tinha feito uma propaganda do Café Meridiano,
que eles descobriram o site por causa do café, mandaram um kit de café, mas não teve dinheiro envolvido, ou teve, não lembro. Mas sei lá, tava começando ainda com o site. E aí eu tive uma resposta muito boa que eu queria ter guardado no meu coração, assim, guardado um print, mas eu não guardei. Que me responderam assim: pô, cara, quem que você pensa que é pra achar que alguém vai querer pagar sua passagem? Eu falei, não, beleza, tranquilo. E aí entrou em contato comigo o Jadson. E o Jadson, ele e o Felipe montaram o Brasil JS. E foi lá que conheci os dois, inclusive, né? Mas o Jadson, ele mandou um e-mail. Mandou um ADM, né? Falou: cara, quanto que você precisa pra vir pro Fizzly? E aí eu falei, eu acho que era 600, 700 reais, coisa assim, pra pagar viagem, pagar o lugar pra ficar. Na verdade, o lugar pra ficar, eu ficava na casa do Gondim, cara. Mas tudo bem, essa é uma outra história. E aí, eu falei com ele falou: eu vou falar aqui com o meu chefe, cara, vou ver o que ele acha. E ele tava numa startup, cara, que eles estavam na época de divulgar coisas, de fazer as coisas, e eles toparam, cara. Aí eu fiz uma publicidade pra eles, era um projeto de TV online, um negócio meio... Eu não lembro nem direito como que era uma coisa meio diferente. Aí deu certo, fui pra lá, daí conheci o Jadson pessoalmente, conheci o chefe dele, a gente almoçou junto e tal. Aí o chefe dele sugeriu uma tirinha, foi a primeira vez que eu fiz uma tirinha de chefe sugerindo que o programador que estava errado e tal. Que o programador era o Jadson, na verdade, né? Foi engraçado. Eles tinham uma relação bacana, assim. Um dia o chefe foi reclamar de um negócio que estava errado, o Jadson falou que ia ver. Aí o chefe: cara, eu acho que tá com um erro aí na sua SQL, cara. Aí ele: SQL, cara? O que você entende de SQL? Não é SQL não e tal. Aí disse que depois ele voltou e ele: pô, era na SQL mesmo o problema. Tá vendo? Essa daí é um pouco mais rara de acontecer, eu acho. É outro público, né? Mas tudo bem. Mas resumindo muita história. Aí aconteceu que lá no meio do grupo o PHP, tava o Jadson, tava o Felipe. Na verdade, eles são mais JavaScript, né? A gente vê pelo Brasil.js e tal. Mas aí eu conheci o pessoal e aí eu sei que... Eu não sei até hoje, assim... como que foi exatamente, a gente foi parar naquele jantar, que o pessoal foi combinando e tal, vamos. E eu costumo dizer que foi a churrascaria mais cara que eu já fui até hoje. Que eu lembro assim, eu não tinha dinheiro nem pra ir pro Fizzly, né? E depois fui parar na churrascaria cara. E eu já contei em palestra essa experiência, que eu falo que a gente tava numa mesa, sei lá, cheia de homem, e é engraçado que só tinha homem. E em Porto Alegre, e foi uma experiência que mudou a minha vida, cara. E que foi engraçado, cara. Eu nunca tinha ouvido assim, agora eu fico até meio envergonhado de estar participando dessa experiência. Não tem vergonha, no meu lado, tô brincando, do meu lado, assim, ó, eu entrei na faculdade em 99, fiz 6 só em 2006, né? E aí, comecei a trabalhar já desde a época, desde o começo, e aí eu não ia em muitos eventos. Eu acho que mudou um pouco a minha cabeça em relação a eventos quando eu entrei no Twitter lá pro 2008. E aí começa a seguir um monte de gente e começa a ver esses eventos. E aí eu tentava ir, mas como eu trabalhava no horário comercial e a empresa, e eu quero acreditar que é porque uma empresa não era de tecnologia, ela não me liberava para ir nos eventos. Mas eu quero acreditar que as empresas de tecnologia hoje ainda liberam, né? Não sei como é que tá aí a empresa de vocês aí, mas tomara que liberem. Mas não liberavam. Aí em 2010, quando eu saí dessa empresa, eu comecei em tudo quanto era evento. Por isso que eu estava meio envolvido com um monte de gente, mas não sabia muito bem todo mundo quem era quem, né? Então comecei indo nos eventos de PHP de Santa Catarina, daí fui para o Paraná, e aí que surgiu o Fizzly, eu fui sem muito bem saber o que era. Já usava Linux há muito tempo, mas fui sem saber o que era. E nessa época... No começo de ali no Natal de 2009, eu e um colega também, por causa do Twitter, a gente teve a ideia do Twitch Paga, né? Que era uma ferramenta que a gente viu que tinha gente ganhando dinheiro com o Twitter, né? Aparecendo na televisão lá, não sei se você lembra da Twitters, era do Paraná, acho que era de Curitiba, dizendo que ganhava R$500 para fazer um tweet patrocinado. Lá por 2009, né? Aí a gente começou a rir e começou a fazer piada em cima disso, né? Não, então já que a gente é programador, vamos automatizar, vamos fazer um bot que não sei o que, vamos fazer que não sei o que. E a gente teve a ideia e se empolgou e transformou em realidade, né? Que era uma plataforma
onde juntava pessoas normais do Twitter que queriam ganhar dinheiro e marcas que queriam anunciar. Então, ao invés de pagar R$500 para uma pessoa, ela pagava para a minha empresa, a gente ficava com uma porcentagem e divulgava, e pagava o resto, dividia com as pessoas que divulgavam, né? E aí, nisso também, igual tu falou que tu pediu no Twitter, né? Pediu o patrocínio no Twitter, a gente começou a divulgar só no Twitter. Então, era assim, nós fomos os primeiros, e aí espalhou muito rápido, assim, que era, eu já ganhei dinheiro no Twitter, né? Quer saber como? Clique aqui. Aí começamos a conseguir seguidor. Aí depois teve uma Campus Party, que a gente não estava indo ainda nessas coisas, né, em evento, e lançamos uma campanha com o nosso próprio dinheiro, pagando do nosso bolso, nossos usuários, divulgando lá assim, o Twitch paga, não foi, na hashtag Campus Party, mas você pode conhecer mesmo assim, não sei o que, eu não lembro muito bem o texto. E aí começou a vir um monte de anunciante. Então eu acredito, né, eu me identifico com essa sua história, essa primeira parte que tu falou de pedir patrocínio, né? Porque a gente usou o próprio Twitter, o próprio Twitch paga para crescer a plataforma em si. Aí acabou em 2013, eu acho que depois eu posso explicar como é que acabou, mas vamos deixar parecendo ainda que tava bombando ali, né? Tava assim, realmente bombando de usuário, era difícil conseguir anunciante, né? Mas então quando eu fui, né, nesse evento, eu tava 1000 por hora com essa coisa de empreendedorismo, de startup, e tava indo em tudo quanto era evento, conhecendo um monte de gente, né? E aí realmente então eu sempre saía para jantar, porque eu acho que às vezes no evento muito mais legal do que o horário ali, né? O evento em si, as palestras, é o depois, é o networking e tal. Então eu sempre fazia questão de ir, sabe? E realmente lá em Porto Alegre aquelas churrascarias são bem caras. Mas é que eu fui uma vez em São Paulo, que nossa, aí foi muito caro. E eu nem tava com fome, mas foi divertido. Depois eu posso explicar. Então, aí nessa época até eu entrei no Twitch Paga também. Eu lembro que eu ganhei uns dinheirinhos lá no Twitch Paga. Foi. Tem um Twitch novo. Vamos lá twittar. Quem dava mais retorno ganhava mais, né? Esse era o nosso algoritmo ali, nossa tentativa. E o Bubox seguia a mesma linha, não era? O Bubox, ele pagava... O Bubox, nessa época, ele não tinha Twitter ainda, né? Até depois eu cheguei a conversar com o Marco Gomes pela internet, ele já tinha um beta com alguns usuários. A gente nem sabia, que era o Adebird ou Adeli, não lembro o nome. E a gente colocou o Twitch Paga na rua depois que o Bubox veio. Mas sempre foi diferente. A Bubox falava assim, Twitter isso aqui, e aí se der clique, você ganha tantos por clique. Se der, não sei, né, conversão. E o nosso não, a gente pensava mais uma maneira que a pessoa já sabia quanto ia ganhar antes de twittar. Daí a gente tentava usando medidas assim, usando, né, a performance de cada um na última campanha, a gente tentava pagar na próxima, proporcional ao que ele valia dentro da plataforma, né? Legal. Então, mas aí eu já tinha ido a Fizzles anteriores, que eu ia pela comunidade do Ubuntu. Eu não lembro, mas acho que foi 2006 o primeiro que eu fui. Só que assim, eu tinha que pagar a viagem, então foi paga a minha viagem, eu tinha palestra lá, pelo Ubuntu e tal, nada de vida de programador ainda. Mas eu lembro até que o Jadson conseguiu lá num stand que tinha TV, fazer uma ação lá da empresa dele, e eu desenhei uma tirinha lá ao vivo na TV. E foi legal, cara, que juntou gente, tem umas fotos ainda desse dia, é bem bacana. Mas aí fomos ao jantar, e nesse jantar tinha um monte de gente, e eu tava sentado do seu lado, certo? A gente tava conversando, e um monte de gente conversando na mesa, e eu comecei a observar as conversas, e observando. E eu percebi que as pessoas que estavam ali, pelo menos elas entendiam o que elas estavam falando. E pra mim era tudo meio novo ali, né? O cara que fazia contratos com sei lá de quem dos Estados Unidos, o cara que não sei o que. Eu falei, nossa, que interessante. Fui ouvindo, e ouvindo. Até que chegou num momento que eu não sei se você lembra que você fez. Não, assim, com detalhe assim, eu lembro que eu te falei mais ou menos, mas... Num momento da conversa assim, que deu aquele silêncio e tal, eu lembro que você falou para uns conhecidos seus, esse aqui é o cara do Vida de Programador. Cara, eu não imaginava, mas eu achei muito engraçado que todo mundo olhou pra mim na hora, o quê? Você? Sério? Pô, que legal, esse site legal e tal, não sei o quê. Aí eu falei, cara, mas eu não sei, assim, se tem muito futuro, né? Porque eu não sei nem desenhar direito e tal. Aí eu lembro que me falaram, não se preocupa com o desenho, se preocupa com o conteúdo. Se o conteúdo for bom, ele vai seguir adiante. Eu falei, pô, legal. E você podia fazer também tal coisa. Começaram a me dar dica, e me dar dica. Eu comecei a anotar no papel, no guardanapo, se eu não me engano. E começaram a me dar dica, fala coisa.
provavelmente eu te apresentei, eu falei porque tu tava muito quieto, entendeu? Aí fica assim, pô, o cara não tá se enturmando, deixa eu apresentar pra ver se alguém conhece. Provavelmente foi isso, então, né? Mas foi essa mesmo, que eu tava quieto porque eu não conhecia ninguém. Eu te conhecia, acho que eu conhecia mais uns 2, 3, Só sei que a lá, gente mas se tinha um monte de gente conheceu lá ali. falando que... A gente se conheceu ele na hora antes, não foi? Foi assim, eu não sei Foi que no mesmo instante dia. que a gente se encontrou, começou a conversar e foi loucura mesmo. Deve ter sido um do Ubuntu que eu ficava por lá. E aí foi isso, cara. Aí a gente conversando e tal. E aí, beleza, foi. E a história da Coca-Cola é que Não, então, tinha mas aquele eu monte de lembro gente até uma lá. coisa assim. Eu não lembro se eles estavam bebendo bebida alcoólica ou não. Mas eu tava só na Coca, eu acho que tu também. Eu acho que foi Eu isso. também, Aí, foi que... aí a gente acabou Pode no falar. final conversando, né? Aí eu lembro algumas coisas que eu já tava empolgado com o Twitch Paga, eu já sabia de nicho. Aí que eu fui te falando, não, porque tem o nicho, né? Que eu prefiro pagar o mesmo valor que eu pagaria pro UOL para mostrar pro Brasil inteiro, eu prefiro pagar aquele valor para ti, que vai ver só programador. Então, aquela Isso, visão assim de nicho e tal. Então, ali que eu lembro que a gente começou a trocar muita ideia, assim, bem focado foi. no site, enquanto a galera devia estar falando alguma coisa. Aí quando vem a conta, né? Igual outro dia eu vi um meme assim, que é rico dividindo a conta, né? Não, deixa que eu pago. Não, que é isso, deixa que eu pago. Aí fica todo mundo assim, né? E os pobres dividindo a conta, a gente pega a calculadora e começa. Quem comeu isso aqui, quem comeu isso aqui, e fomos dividindo a conta. Isso eu lembro. Exatamente. Não, foi interessante que essa história do nicho, eu usei já em muitas palestras essa mesma história. Se o cara anuncia no Globo, se anuncia no UOL, ele anuncia, alcança o Brasil inteiro, mas todo tipo de pessoa. Arquiteto, lixeiro, engenheiro, fiscal, que monte de coisa. Agora, se ele quer anunciar uma coisa de programação e anunciar na vida de programador, ele vai alcançar muito menos pessoas, mas bem mais focado. Aí Já eu sei que foi selecionadas, assim. né? Isso, e eu já dei várias palestras falando essa história, inclusive, então, que foi nesse dia, né? E aí foi bem isso, na hora de dividir a conta, todo mundo pagou e a gente ficou por último para pagar. E aí no que ficou por último, o que você consumiu? O que você consumiu sobrou uma Coca. Que E cara, a gente tipo não assim, sabia quem tinha consumido, né? e era A gente... dois pobres com aquela cara assim de, pô, e agora? Quem que paga esse negócio? Porque contando certinho o dinheiro, né? Aí foi isso, não, eu falei, vamos rachar. Aí você falou, não, pode deixar que eu pago. Essa eu pago. Aí foi isso, cara. Mas foi legal, eu falei que foi o preço de uma Coca, aquela conversa lá que deu o rumo do Vida de Programador, cara. Eu tava no começo, eu não sabia o que ia fazer, eu nunca tinha feito nada assim pra explorar o Vida de Programador como uma coisa assim mais real, digamos assim, era mais uma comercial, né? diversão mesmo, um Não era hobby. não tinha nenhuma Isso. ideia comercial, vamos dizer. E foi ali que o pessoal deu a ideia de que o marketing digital não é uma coisa assim de explorar os outros, ou aquela ideia de que você faz o conteúdo, você tem o direito de receber pelo seu trabalho. Então abriu bastante a cabeça naquele dia. Aí depois eu tava de carro lá, eu acho que depois da gente ainda te dei carona até onde que tu tava, né? E Foi. acho que foi isso, E aí continuei indo em eventos e a gente continuou se falando, né? E às vezes tu vinha em evento aqui em Florianópolis, tudo, e a gente sempre acabava se vendo por aí, né? Sempre se conversando. Aham. Aí eu virei usuário do Twitch Paga. E daí, vez ou outra, sempre que precisava de alguma consultoria, eu te chamava. Que eu até divulgava para os outros que era uma consultoria no preço de uma Coca-Cola, né? Mas é aquilo, os dois aprendendo juntos, né? Eu totalmente focado ali nessa parte comercial, tentando ver se o negócio rodava, e você criando conteúdo ali e, né, tentando passar, olha, aprendi isso de comercial, aprendi isso, vai lá, né, de mais dinheiro, assim. Mas o Twitch Paga é muito bem nessas, assim, né? É uma startup, então a ideia é boa. Cheguei a ganhar o prêmio, o melhor pitch, elevator pitch, tinha 2 minutos para falar num evento legal. aqui em Florianópolis, falei, o meu foi votado pela banca de investidores como o melhor pitch, não sei o quê. Então a ideia era muito boa. Até que nesses eventos que eu ia, eu conheci um investidor da aceleradora, .net, e aí ele começou a entrar em contato direto comigo e me ajudar, assim, né? Aí ele fazia muita pergunta para ver se a startup estava pronta, né? Eu perguntava, e aí, quando é que você vai investir nela, né? Dele, calma. Na época eu não sabia, porque ele já estava querendo chacoalhar ali para ver se era um negócio que ia para frente ou não, né? Escalável. E aí
Então ele fazia as perguntas, sempre tinha resposta, e ele tava bem, né? Daí uma das primeiras coisas que eu aprendi ali foi que a gente só tinha o Twitter da pessoa. E o Twitter começou a trancar cada vez mais. Ó, tu só pode mandar mensagem direta agora de 250 em 250. Depois de 100 em 100. Tem que esperar não sei quantas horas para mandar mais 100. Aí começou a atrapalhar né, o nosso funcionamento ali. Então é uma coisa que eu percebi assim que é bem difícil começar uma ideia 100% dependente de outra, sabe? Se for uma coisa rápida, que dá para colocar no ar e já ganhar alguma coisa, como foi o Twitch Paga lá no começo, e a gente demorou para começar a ganhar de verdade dinheiro, né? Se eu soubesse mais de startup, tinha investido mais naquele começo para ganhar logo, porque sabia que ia ter uma vida curta, mas não sabia. Achava que ia poder colocar outras redes já bloqueavam o acesso à API só de descobrir o que era, que eles diziam que não podia e tal, né? E aí ele foi, até um dia que ele pegou e me apresentou o Business Model Canvas, não sei se você conhece, André. Eu conheço porque um amigo meu me apresentou uma vez. Foi você mesmo? Eu mesmo? E foi. Você me apresentou e falei, pô, cara, é isso que eu preciso e tal, e acabei nunca fazendo, cara, mas eu devia ter feito. Resumindo, é um desenho que cabe numa folha 4 deitada e que ele resume todo um plano de negócios de uma empresa, né? Como que ela vai ganhar dinheiro, como que ela vai gastar dinheiro, como é que é a parceria dela, como é que é a publicidade, teoricamente, né? Como é que é o contato com o cliente. E aí ele me apresentou aquilo, preenchi tudo e ele falou, agora testa um por um desses pontos. Por exemplo, você falou que vai ganhar dinheiro dessa maneira, né? Eu achava que, por exemplo, eu ia estourar de anunciante, porque era meio que self-service o negócio, o cara entrava lá, botava um texto, quero comprar tantos tweets e pagava, né? E eu achava que ia estourar. Só que algumas coisas que eu fui percebendo é que o sucesso da campanha dependia muito do texto do tweet. Então, sim. se o anunciante errasse no texto, retorno zero, ele seria bem desanimado. Então sempre tinha que dar um feedback, sabe, para eles. Então dependia muito da gente ali, eu e outro sócio, a gente sempre estava em 2. Eu e o Bruno, meu amigo até hoje, pelo menos isso, né? Uma coisa boa, ficamos amigos até hoje. E aí ele começou a falar, aí eu peguei e comecei a perceber os anunciantes, quantos que voltavam. Isso é uma coisa que a gente faz pouco, assim, né? É uma coisa que eu ainda estou evoluindo também, que é medir as coisas, né? Então, voltavam daqueles. Aí eu comecei a ver, ele começou a me fazer umas perguntas meio assim, e eu comecei a medir, e realmente poucos voltavam. Aí eu peguei, olhei para aquele meu modelo de negócio e falei, se eu não tiver anunciante o suficiente, tudo o resto aqui quebra, não? Como é que eu vou gastar isso com infraestrutura e com não sei o que e tal? E aí eu comecei a ligar um por um, ligar para tanto quem já tinha anunciado, ou quem eu já tinha prospectado e anunciado, né? Aí eu ligava para, e aí, como é que tá, tal, lembra do Twitch Paga? Olha, eu vou reformar tudo agora, a gente vai mudar tudo, a gente quer ouvir todo o seu feedback, queremos saber tudo que tu gostou, que não gostou, por que não anunciou mais, né? E aí eles só falavam, não, a gente não quer o Twitter, saiu na imprensa que o Twitter não sei o quê, o negócio agora é Facebook, o negócio é Instagram, o negócio é YouTube, cada um tinha uma desculpa. Ou tinha uns que, não, eu prefiro realmente ver a celebridade falando das marcas que eu represento, do que pessoal comum. E aí depois de eu falar com todo mundo, eu botei na planilha assim, meu Deus, ninguém vai voltar, sabe? Ninguém. Aí esse investidor ligou pra mim, e aí? Eu falei, olha, um cara falou isso, ele, não, resume. Eu falo, olha, eu acho que acabou o Twitch Paga. Não, eu falei, ninguém quer anunciar no Twitter dele. Então acabou o Twitch Paga, né? Ele matou o Twitch Paga, deu assim, acabou. Mas aí que tá, aí eu realmente percebi que não era um negócio escalável, entendeu? Era um negócio que dava pra rodar ali, dependia muito do bom senso de quem estava escrevendo o texto do tweet, e aí mas ele não ia escalar, porque o número de possíveis clientes que eu tinha era muito pequeno, e se eu cobrasse o cara, ele preferia ir para outro lugar, para um Google, para o Facebook, sabe? E eu e o Bruno continuamos mantendo até o dia que o Twitter pegou e falou, olha, é o seguinte, a gente está aposentando o XML, só vai usar JSON. A gente olhou pro nosso código, o número de integrações que tinha que ser paga. Daí a gente chegou e mandou mensagem para todo mundo e falou, pessoal, podem sacar. A gente tinha uma regra que só podia sacar depois de R$30, né? Aí mandamos para todo mundo, olha, se tiver qualquer valor que você tiver, pode sacar que a gente vai fechar no dia tal. Botamos alguns dias antes ainda do Twitter acabar com o suporte ao XML, né? E aí, pessoal, um monte de gente sacou até R$0,01, aí eu transferia pelo PayPal Mercado Pago, se eu não me engano, e tinha um monte de gente que falava, não, foi ótima iniciativa, não precisa pagar meu dinheiro não, boa, sabe? Porque tinha um pessoal que usava, mas não era um valor que fosse fazer diferença para eles, né? Diferente do
do real, toda semana tava sacando dinheiro. Ou tinha gente lá que não, né? Que tava muito tempo usando e abriu mão. Tem gente que nunca respondeu. Aí deixamos o site um tempão no ar avisando que tinha acabado. Daí foi acabando os prazos que a gente deu, mandou muito e-mail avisando e tal. Aí acabou o Twitch Paga, morreu essa ideia do startup. E até hoje a gente vê ideias parecidas saindo, aparecendo e desaparecendo, aparecendo e desaparecendo. O Bruno sempre me manda e eu sempre mando pra ele, né? Tá lá no Twitter a mensagem do Bruno. Olha essa startup aqui, daí a gente vai ver, é muito parecida, sabe? E aí eu falo pra ele, ó, no dia que der certo, a gente vai poder falar assim, ó, a gente lançou na época errada, sabe? Mas até hoje eu não vi nenhuma vingar e virar a startup que paga as pessoas, assim, pra divulgarem ou anunciarem essas coisas assim. Isso foi em que ano que acabou? Eu tava olhando aqui onde eu fui ver quando é que foi em 2013. Maio de 2013 foi quando o Twitter colocou a pá de cal, né? Acabou com 2013. Cara, 2013 não parece que é meio ano passado? Ah, parece, né? A gente tá ficando velho, né? Parece. Mas não faz tempo, né? E aí, o que aconteceu? E aí eu fiquei naquela, né? Sem saber o que fazer. Nessa época, a minha esposa tinha passado num concurso público e eu mudei minha opinião sobre funcionário público, né? Até então eu tinha aquela visão quando a gente vai tirar uma carteira de identidade, fazer alguma coisa, eu me sentia tão mal atendido. Eu olhava assim, esse cara tá aqui só por causa do concurso, não sei, sabe aquela visão assim, né? Aí ela é veterinária, ela foi numa empresa veterinária do estado. E eu vi eles trabalhando, às vezes mais do que na clínica, né? Só que deles é muita papelada, burocracia, né? Aí eu assim, vocês não são funcionário público, né? Eu perguntava assim, e aí eu percebi que não é assim, né? Que, pô, tudo bem, a gente tem, todo lugar, toda sexta tem algumas maçãs podres e tal, né? Mas quando tu entra assim, tu vê que tem muita gente trabalhando, aí eu perdi um pouco o preconceito, e aí vi que ela, né, tava bem lá, que não era tão ruim como eu pensava, assim, pô, o cara só tá indo lá por causa do dinheiro, o cara não aguenta, olha lá como é que o cara me atendeu, e aí eu comecei a fazer concurso, e aí primeiro eu passei num pra ser técnico na UFSC, que no edital dizia que era para programar, mas no final era só clipar cabo de rede, arrumar computador, mas foi bom, que divertido. Eu digo assim que foi o primeiro emprego que eu tive que dava 6 horas eu consegui esquecer o que eu tava fazendo, entende? Porque a gente sair do trabalho e esquecer. Tua cabeça continua compilando e editando código, entendeu? E aí tá à noite assim, putz, agora eu sei por que tava travando aquele negócio, agora eu sei por que não compilava, sabe? E aí quando só arruma o computador assim, tu saiu dali, não tem o que fazer, tava montando a máquina, acabou, até fecha ali e tal, amanhã eu continuo, não tenho o que pensar, sabe? Foi uma época boa nesse sentido. E até que depois eu passei pro CEPRO, como programador analista mesmo, né? Ah, legal. E você esqueceu de falar de uma coisa importante, cara. De um projeto que você foi montar em 2012, cara. Que inclusive foi junto comigo, você lembra disso? Qual que tá falando? A gente montou um projeto em 2012, que era um projeto inovador. Que era... Sim. Não, nesse meio tempo, então, já... Eu tinha até esquecido, André. Eu fiz um site de tirinhas também, André. Sim, não, o Startup Comedy, né? Mas eu ainda pensei em outra coisa, mas eu ia falar do Startup. Então, o Startup Comedy foi o seguinte. Quanto tempo que durou ele? Eu acho que foi 2012 mesmo. Deixa eu ver se eu não... agora eu não lembro. Não, acho que foi um pouco antes. Eu sei que foi logo depois que eu passei, né, tirei primeiro lugar naquele concurso e saí cheio de sonhos, certo? Então meu pitch estava lá, os investidores vieram, apertaram minha mão e me deram cartão, dei cartão para eles e nunca mais consegui falar com eles. Aí eu pensei assim, poxa, igual o programador, vida de programador, existe essa vida de startup, né? Que cabe em tirinha, sabe? E aí eu comecei, eu sempre gostei de desenhar desde criança, mas eu também não sou um desenhista assim, né? Mas eu desenhava realmente ali, me empolgava ali para fazer, só que de roteiro era muito difícil, André. Ah, não sei. Eu acho engraçado que na programação, o mesmo perrengue que uma pessoa passou, a maioria passou, né? Agora, nessa hora de empreendedorismo, as visões que eu tinha, as coisas que eu via como errada e que mereciam uma piada, muitas pessoas não viam como piada. E eu falava, ué, mas tu pensou que ia ser diferente? Achou que... E aí não rolava, entendeu? E eu tentei, cara, tentei. Até um dia um amigo meu falou, né?
tu tá ganhando alguma coisa pra fazer? Aí eu falei, não tô. Aí ele assim, ó, é porque tá tão sem graça, parece que estão te obrigando a fazer, tô fazendo só por dinheiro. Aí eu falei, cara, eu Caramba. não tô ganhando dinheiro, eu tô me obrigando por ser aquela coisa que a gente faz até aprender, né? Tava tentando, mas Aham. realmente, eu olhei assim, olha, realmente tá dando trabalho, não tá rolando. Aí minha última piada é uma crítica ao próprio site e acabou. Mas tá no Tumblr, tá no Nossa. ar no Tumblr até hoje, que é startupcomedy.tumblr.com, né? É, e eu vi aqui que tem o site Startup, com i no final, Startup. Esse aí era É, um que ele tem portal suas que eles tirinhas também. publicavam minhas tirinhas, é. Escolhia uma por semana e publicava. Era um portal grande na época, eu Ah, não eles sei como é que tá escolhiam. hoje. Caramba, Mas que esse é um crueldade, hein? paralelo que eu tinha me esquecido até. Não tem vergonha não, só tinha me esquecido mesmo. Não Aham. foi longo até, mas realmente no final não tinha mais conteúdo, não tinha roteiro. É porque assim, ó, ouvir que já foi mais engraçado, todo mundo deve ouvir, tu deve ouvir até hoje, entendeu? Mas uma Aham. pessoa que acabou de descobrir, olha aquilo ali e começa a rir de tudo, porque ele já não tá calejado, vamos dizer assim, né? Ele acabou, nossa, não acredito Sim. que acontece com outras pessoas, tal. Agora o meu, realmente, eu mesmo leio hoje, eu falo, nossa, que eu Mas tinha tava umas histórias pensando? boas do seu também. Como é Ó, que eu é? peguei o link aqui, eu vou jogar. Eu vou jogar seu Tumblr aqui no link do podcast pro pessoal avaliar o que eles acham. Tá bom, pô. Mas o que tu Mas conta? eu gostava das histórias, eu tinha umas histórias boas lá. Algumas tinham, algumas faziam sucesso É mesmo, porque mas eram eu poucas. acho, cara, que a área de startup, cara, ela é meio caricata por natureza, cara. É aquele negócio de você ir apresentar na frente do investidor, aquele Shark Tank Brasil, sabe? Tipo, Sim. aquele negócio todo. Tem uma coisa caricata só nisso daí, cara. Então, eu acho que quem tá muito dentro vê como uma coisa normal. Mas Mas quem sabe tá que fora, às vezes, vê uma coisa. hoje Hum, evoluiu, entendeu? Eu vi quando aquele pitch que eu fiz, podia ser até que eu ganhei lá em primeiro, podia ser até parecido com o Shark Tank, mas era tudo muito mais amador, assim. A gente não estava tão sim. preparado para falar aquele script tão bonitinho e tal. E aí eu acho que era muito mais bagunçado, assim. Hoje E é alguém isso que que é era mais engraçado, né? humorista, como teve uma série, né, nos Estados Unidos lá o nome era, como é que era? Silicon Valley, eu acho o nome da série, né? Isso, Ela era Silicon de Valley. humor em cima desse ambiente, assim. Então hoje talvez está mais fácil, porque como tá mais caricato, aí é mais quadradinho ou tudo igual, aí é mais fácil fazer uma piada, né? Mas eu no Ah, começo a gente entendi. pegava gente que acabou de se formar em administração, gente que acabou de se formar em design, em programação. Aí eu, igual tu falou ali se tiver batata traz 9, eu trazia 9 ovos. Então às vezes eu via aquela coisa e falava, cara, isso aqui que eles estão falando não tem lógica, e tentava fazer uma piada em cima daquilo, mas eles não entendiam daí. E aí, como é que Sim, fica se o objetivo da tirinha era ser engraçada, né? Como é que fica essa situação? Então, realmente exatamente. foi difícil. Não acho que o negócio faça sentido, por esse motivo eu tô fora. Mas deixa eu mudar um pouco de assunto que a gente teve outro projeto que a gente ia encabeçar. Eu, você e mais dois. Você não lembra disso? A gente montou um grupo no WhatsApp, ficou Ah, tá, combinando como que a gente começou. tá falando do podcast mesmo? Exatamente. Nossa, daí, Então, André, daí. este podcast, 2012 começou, André? cara, na minha cabeça tá que a gente ia lançar ele em 2012, cara. Pode ser, Deixa eu 8 ver, anos, hein? eu acho que eu não tenho mais histórico disso, cara, porque o Eu WhatsApp é tenho um Google terrível de Keep manter aqui, histórico, né? tá? Eu tenho um Google Keep teu aqui até hoje. Pode procurar no Hum. teu Google Keep que tá aí, ó. O Ah, é Assuntos verdade, o para o Google Keep. Podcast. Ó, a última vez que foi editado foi em 7 de julho de 2016. Sério? O que eu sei que em 2012. Não, editado, eu não sei quando foi criado. Aparece aqui no Keep só a Aham, última vez que foi editado. Em 2012 foi quando eu criei o YouTuner. Daí eu já tinha. aham. Como eu já sabia. Essa é uma coisa boa, que por isso que eu gosto do Business Canvas, por isso que eu devo ter te oferecido, te apresentado na época, né? Eu acho Porque que foi. assim, ó. Vamos saber onde é que a gente tá pisando, entendeu? Então o que que eu fiz? Em 2012, eu já era viciado em podcast desde 2008. Tá, assim que eu entrei no Twitter e descobri os podcasts, comecei a ouvi tudo e não consegui descobrir podcast. E aí eu ouvi o podcast inteiro, se eles indicavam um, tinha que sair no Google procurando quem que é aquele outro podcast, não sei o quê. E aí eu pensei assim, pô, falta um YouTube de podcast, né? E aí até nesse eu participei num evento, numa mesa redonda, assim. Tava o Guanabara, tu conhece o Gustavo Guanabara? Sim.
né? Daí eu contei pra ele a ideia dele, por que tu não faz então? Aí eu assim, por que não, né? Aí eu comecei realmente, daí eu fiz o nome, foi YouTuner, que é tipo YouTube com tuner de tuning de rádio, né? E aí eu fiz a primeira ideia e imitei exatamente o CSS do YouTube, né? E aí, por que eu vi assim, ó? Qual era a dificuldade que eu via que tinha um podcast, né? A pessoa entrava num blog, geralmente a pessoa tinha que fazer um blog WordPress e botava o play do podcast e era uma barrinha estreita de áudio padrão ali do navegador, né? Ou algum plugin que eles faziam. E eu falava assim, ó, por que não põe um desenho em cima para fingir que é um vídeo, para a pessoa clicar no meio daquele triângulo? Aí sim ela começa a ouvir, porque aí que ela vai descobrir que era só para ouvir, não para ver. Mas as pessoas hoje estão mais acostumadas com o YouTube do que com áudio, com podcast, entendeu? Eu até brincava que eu sempre falava, eu não sei de onde começou isso, que agora um monte de gente fala, mas é assim, ó, é mais fácil de eu falar assim, o podcast é um programa de rádio na internet. Eu acho que é mais fácil você apresentar hoje como falar, é um YouTube sem vídeo, porque o YouTube todo mundo sabe o que é, que o cara pode ver na hora que quer, cada um pode ver, é assíncrono, né, como é que é igual streaming, assim, né, tu vê na hora que quer, não é igual a televisão ou a rádio que tem que estar naquela hora ouvindo. Então eu sempre falava, então a minha ideia foi essa, sim. Pegar então os podcasts e colocar com uma carinha de YouTube. Então copiei o CSS igualzinho do YouTube, lancei, cadastrei lá, né? A programação não era um problema mesmo. Fiz lá, ele fazia um robozinho que entrava nos feeds, baixava episódio novo, baixava a capa do site da pessoa, colocava lá, igual um player de YouTube. Joguei em umas comunidades de podcast, até deram um feedback. Eles falaram, cara, por ser tão parecido com o YouTube, parece coisa de golpe de vírus. Inventa um layout teu aí. Aí era na época do Windows 8, que tava estourando com aqueles tiles, aqueles quadrados um grudado no outro, assim, vou fazer um negócio assim, fiz, é o que tá até hoje lá, né? youtuner.com.br ou YU, né? tuner.co, os dois endereços. E aí, né, então eu me envolvi muito com podcast nessa época por causa disso, eu ficava descobrindo os feeds e cadastrando, o pessoal mandava e-mail e cadastrava o feed deles. E aí depois comecei a trabalhar daí, né, 8 às 16 aí, né, 8 às 18, desculpa, né, em pego carteira assinada aí, quando eu passei no concurso, não dei mais conta, daí veio pessoas mais novas de idade como voluntários, me ensina que eu cadastro então, dei acesso no banco de dados para eles iam. Aí eles também foram crescendo na vida profissional, eu sei que começaram a passar um pro outro a senha do banco de dados. Eu não sei com quem que tá a senha hoje, mas ou ainda seja, tá no servidor. Vocês podem ali encontrar por aí em qualquer, sei lá, nos GitHub deve ter, não, por favor. YouTube, faz uma busca. Não, por favor, não façam isso. E aí, eu lembro que eu tava me procurar de podcast por causa disso, né? Que eu já estava muito envolvido, por isso que eu não sei se... Eu não duvido que foi em 2012, André, porque foi quando eu comecei a me envolver muito com podcast, e até gravei alguns na época por causa disso e tal, né? E eu lembro que alguns podcasts estavam acabando, eu comecei a agregar gente. Não, André, então quando fazer, vamos chamar essa pessoa aqui, ó, acabou de acabar o podcast dela. Aí a gente se empolgou, mas até fazer, né, André? Entre ter ideia. Mas eu lembrei uma coisa que eu tava falando. Aí por que ajuda o Business Model Canvas? Porque na hora que eu pensei no YouTube do podcast, eu vou ficar rico, né? Pô, se o YouTube ficou rico, vamos lá. E aí tu começa a fazer ali o teu Business Model Canvas, quem são os clientes, como é que eu vou ganhar dinheiro, como é que eu vou gastar, não fecha a conta. Então ele, desde o começo, ele foi muito visto como um hobby. Quando eu vi que não ia fechar, que ele não ia virar um negócio, entendeu? Aí eu, mesmo assim, eu levei ele como hobby porque eu gostava muito. E hoje eu vejo bastante solução boa para podcast, assim, o Tuner tá lá, mas eu acabo usando outras coisas mais, né? Mas o Tuner era mais isso, era uma maneira de apresentar podcast para quem nunca tinha ouvido. E hoje a Globo já faz isso na televisão direto, né? Mas era assim, ó, mandava um link, ó, vê aí. Aí era parecido com o YouTube, o cara dava um play, começava a ouvir, e quem sabe ele gostasse, procurava um que era parecido, né? Então foi isso, talvez foi por isso que por isso que a gente começou a conversar sobre podcast na época. Foi, cara, você que me convenceu a ter um podcast, cara. E aí a gente ia fazer, eram 4 pessoas, só que o nosso problema principal é que eram 2 casados e 2 solteiros. Então os horários eram muito diferentes, cara. Sim. Os casados, assim, a gente achava que tinha que fazer depois que todo mundo da casa dormia. Aí pros solteiros ficava meio complicado, que eles preferiam mais cedo, ou o contrário, né? Porque casado dorme cedo, né? Eu não lembro, mas é isso aí mesmo. Eu sei que não batia os horários. E aí, pelo que eu olhei aqui no
no WhatsApp, aqui no histórico, cara, em 2016 tem uma mensagem sua assim, ó. E aí, vamos fazer o podcast? E, na verdade, depois de muitos anos, você chegou e falou, vamos voltar a ideia, que aí, na verdade, Isso, a gente até porque pensou em fazer só eu e você. E no e aí final, foi daí né? que veio o Keep lá. Isso. Então eu acho que foi 2012. Mas eu Que falo engraçado. que quem tá querendo fazer um podcast, ó, eu tenho uma experiência boa. Em 8 anos você lança seu primeiro episódio. E aí dá certo. Cara, você não faz ideia de quantas vezes eu já gravei o piloto, cara. Eu falei, eu vou começar o podcast só eu, pra ver se dá certo, tá? Eu gravei piloto. Aí não editava, eu gravei, né? Aí esse ano que eu resolvi gravar com o Isidro já o piloto. E aí foi legal, foi uma experiência boa, porque o pessoal gostou muito, foi muito melhor do que fazer sozinho. Então, foi legal. O difícil é começar, né? Exato. Quando eu era mais novo, eu tava mais com a mão na massa no código, né? Até para começar uma nova ideia, um novo site, né? Como foi no caso do YouTuner, era muito fácil. Eu pegava, não, é só começar, e começava. A partir do momento que eu vou enferrujando, quando eu volto, e mudou muito, né, o stack todo, né? Antes eu tinha que instalar um Apache, hoje o pessoal nem tá mais instalando na máquina um Apache, o que é isso? E aí foi difícil, tá difícil até de começar a programação. E a mesma coisa, essa podcast, essas coisas assim, né? Tem que começar, né? E olha, a curva de aprendizagem, essas coisas assim no começo, fica meio puxado, né? Uhum. Várias vezes já te perguntei coisas sobre podcast. Acho que essa experiência com o YouTuner foi bem bacana. Então, ó, se vocês quiserem começar um podcast, precisar de dicas, tem várias empresas que cobram muito caro para dar uma consultoria, uma coisa assim. O Ricardo é só uma Coca-Cola, tá? Então fica a dica. Tá? Vocês podem entrar em contato. Na verdade foi você que pagou a Coca. O que eu tô falando da Coca aqui, né? Olha, então, eu não tenho certeza quem pagou, mas que mudou. Desculpa. Não, foi você que pagou, Não cara. tenho- É uma Coca negativa, cara. Ou foi eu que paguei, cara? Agora falei. Agora Vou esse ter que puxar o detalhe. vídeo. Olha, não sei como é que vamos descobrir isso. Será que tem câmera de segurança lá, cara? No Twitter, será que tem? Mas tá. Pô, tudo bem. Eu posso ver, cara, nas minhas palestras mais antigas, cara, porque aí a minha memória devia estar melhor. Bom dia. Bom dia. Eu queria um remédio para Pra? Pressão alta. não. Parkinson? Não. Alzheimer? Isso. Qual é o nome do remédio? Que remédio? E aí? Lembrou? Lembrou do quê? Lembrou o nome do remédio? Que remédio? Apenas uma inserção rápida aqui, eu já estou editando o podcast. Eu fiz uma busca aqui no Twitter, uma busca rápida, e encontrei um tweet de 12 de janeiro de 2012, onde eu apresentei o Del Castanhar como o cara que me fez ficar rico em troca de uma Coca-Cola. Então tudo indica que eu paguei mesmo, e se eu não me engano foi isso mesmo. Eu falei pra ele, cara, você já me ajudou um monte desde que eu pago essa Coca, e beleza. Mistério resolvido. Então assim, ó, a gente já falou bastante da história, o povo deve estar tirando teia de aranha já do podcast, que a gente está fazendo conversa de velho. Mas e aí, o que você está fazendo agora e quais são os planos, assim, o que tá bombando na sua cabeça, assim, que vai mudar o mundo? Como eu falei, eu falei essa parte da programação, né, porque eu comecei a me envolver muito com o gerenciamento de projeto, né, com ágil, essas coisas, né, por causa do Twitter também, por causa desses eventos que eu fui descobrir o Scrum, sabe, lá em 2009, aí me apaixonei com essas coisas de organizar o desenvolvimento do software, né, porque o cliente fica perguntando as coisas, pedindo, e aí tu acha que vai entregar tudo e não entrega, e ele, quando entrega, ele tá insatisfeito já, tal, e fui trabalhando nisso, né, e hoje eu não sei muito bem o que eu faço, vamos dizer assim, né, porque como eu te falei, agora eu tô lembrando, a gente fiz a tirinha, já fiz um monte de coisa própria, né? E aí, a partir do momento que começa a trabalhar de carteira assinada, ali 8 às 18, aí tu é o seu trabalho, praticamente, né? É meio difícil, assim, se definir sem ser o trabalho, né? Eu voltei a palestrar daí sobre Agile em alguns lugares e tal, e tava pensando realmente em produzir conteúdo também, por isso que eu acho engraçado quando tu fala do podcast, a mesma coisa, né? Eu comecei a ver todo mundo postando vídeo, ensinando coisa, e eu sinto falta, assim, né, que é uma coisa que eu fui aprendendo nesse meio tempo, Scrum, depois me apaixonei pelo Kanban, e aí eu pensei, falta coisa de Kanban, falta coisa de
gerenciamento de projetos, mas mais pragmático, né? Sem se preocupar tanto com a filosofia, assim, isso você tem que mudar o seu mindset, tem que mudar. Não, a gente tem muita coisa para ganhar no ágil, que é isso que eu tento aplicar nas equipes que eu participo aqui na empresa hoje, mas tem muita coisa para aplicar que é bem prática. Não é aquelas coisas só coloridinhas, só bonitinhas, sabe? Só para agradar alguém de fora, sabe? Agrada os programadores também. E aí eu tive a ideia de gravar algum conteúdo, alguma coisa, mas não sai, né, André? Demorou 8 anos o podcast, talvez daqui a 8 anos eu consiga fazer alguma coisa. Cara. A minha dica é aprenda com os erros dos outros, cara. O quê? Aí, ó, você pode aprender. Olha, nem fala. Mas vamos botar esse negócio no ar. Mas diz aí, então, qual que é o próximo passo? O que você tá bolando aí que a gente já pode divulgar para todo mundo aqui, para gerar aquela ansiedade em todo mundo que tá ouvindo? Desculpe, o Ricardo está nervoso, mas agora vai. Nossa, eu fico até nervoso aí, né? Se a gente acabou de falar que o podcast demorou, e pra te ver que o podcast foi iniciativa tua, porque eu não acabei não me envolvendo no final. A gente sempre troca ideia, tudo, né? Mas, não, a minha ideia foi realmente gravar conteúdo, que eu vejo que todo mundo tá gravando conteúdo hoje. Eu tento consumir para aprender mais. Eu vejo que eu tenho uma opinião diferente em alguns aspectos, né? Eu gosto de conversar, gosto de falar, gosto de dar palestra. Então por que eu não vou gravar o conteúdo e colocar no YouTube, igual todo mundo faz essas coisas assim? Mas gravar não é igual palestra, gravar não é igual a gente conversar aqui. Eu olho pra câmera e fico um pouco assim, né? Não tem jeito, a ansiedade bateu. Chegou o dia do Ricardo entrar para a história. Mas o meu planejamento ali foi, já criei um canal, tudo, e o nome que eu coloquei foi o Acerte a Estimativa. Acerte a Estimativa. É, isso aí, eu coloquei já uns links no meu site pessoal, registrei o domínio, né? Aí o domínio vai pro meu site pessoal, coloquei os links, porque o que eu falo assim, no final, tu pode fazer tudo, tu capricha tudo, o cliente só quer saber quando é que vai ficar pronto e só vai reclamar se atrasar. Aí, no final é isso, entendeu? Cara, de tudo, perfeito, assim, desde velho. a época da startup até agora, fazendo software para os outros, né, gerenciando a equipe que faz software para os outros, é sempre essa reclamação, entendeu? Quando é que vai ficar pronto? Aí tu dá um prazo, tu chuta, e aí depois no final não ficou naquele prazo, né? E tem muita técnica para isso, sabe? Tem, né, o inicial aqui, já vou até falar, que eu espero que, é o que eu brinco assim, ó, eu falo para as pessoas, é o meu novo Business Canvas, então, se quando eu aprendi o Business Canvas eu fui lá e contei para ti, então eu vou falar agora aqui já o que, é que me empolga agora, né? Manda bala. É muito simples acertar a estimativa, Não tem né? ninguém ouvindo, só tô eu aqui. Como é que é? Pode falar que só tô eu aqui, eu guardo segredo. Não é segredo, Ninguém é vai ficar porque... sabendo. Não, eu brinco que realmente todo mundo deveria saber. Como é que tu faz para acertar a estimativa, né? Você vai medir tudo que tu começa a fazer. Que dia que eu comecei a fazer, que dia que eu entreguei para o cliente, que dia que eu comecei, que dia que eu entreguei. Você vai gerar uma tabela, um gráfico, e você vai ver, olha, 90% das vezes eu entreguei em até, aí como foi o meu caso, a primeira vez que eu apliquei na minha equipe que eu trabalhava, apareceu lá, até 21 dias. Aí todo mundo se olha um pro outro, impossível 21 dias. Eu fiquei 7 dias nessa tarefa aí, eu fiquei 2 dias nessa, como é que demorou 21 dias? Mas foi o que o cliente demorou para receber. Aí tu vai ver, é porque deu um bug, é porque não sei o que, tem um monte de coisa que acontece. Então, a primeira coisa é tu medir, e aí quando você vai lá pro cliente e fala, olha, 90% das vezes, então, ou 90% de chance, né, 21 dias eu te entrego essa demanda que tu pediu. E aí o cliente pode achar muito, mas pelo menos eu não erro. Né? Aí depois eu fui me especializando em outras coisas para tentar diminuir esse tempo, né? Que é por que demora tanto, sabe? Por que o programador às vezes ficou um dia em cima de uma tarefa, mas o cliente demorou 21 dias para receber. E aí a gente vai evoluindo e vai mudando algumas coisas, entendeu? Então é isso que eu falo, assim, para acertar a estimativa, não tem que ter mindset, não tem que ter nada, entendeu? Foi o que eu falei também aquela hora que eu estava comentando da startup, que ele falou assim, quantos por cento dos clientes voltam, sabe? São números assim, e não números pelos números, né? Qual que é o objetivo? Aí no caso da startup, o objetivo era saber se ia vingar, né, um cliente que eu demorei tanto para conquistar, se ele volta, sabe? E aqui é o seguinte, eu quero saber quanto tempo que eu demoro para fazer um trabalho, né? E aí, claro, a gente tem trabalhos que demoram bem pouquinho, tem trabalhos rápidos, trabalhos longos, né? Esse gráfico pode ficar muito distribuído, aí tem técnicas para isso, tudo. E foi isso que eu pensei, né? Então eu já escrevi assim, nossa, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, sobre aquilo e tal,
Mas e aí, pra ligar a câmera e gravar? Já liguei, já gravei e não gostei. Então não publiquei, tá? Então eu criei os canais, criei YouTube, Instagram, aquelas coisas pra cada um ver onde gostasse. Mas não foi, André, não. Tá, então eu vou dar No uma momento dica dessa minha de gravação, experiência própria. Não tem nada lá ainda. A minha dica de experiência própria é o seguinte: grava o vídeo já sabendo que não vai ficar bonito, cara. Porque não tem como. Tipo, eu gravo, eu não espero que eu fique bonito. Então eu já sei que vai ficar a minha cara, então beleza, vai pro ar. Eu não sei, é que assim, a gente Beleza. conversando, eu tenho uma empolgação, né? Aí na hora que eu olho pra câmera, parece que é frio, não sei. E até tu fez um vídeo aquela vez lá, até, né, mandei mensagem pra ti, tá agradecendo que tu só tu ensinou umas dicas de iluminação. Ah, foi porque começou a quarentena e tinha muito professor que não tava tendo que Isso. filmar em casa, foi isso. É E dicas aí- de como gravar bons vídeos com poucos recursos. Sim, é aquilo ali. Então, o primeiro que eu gravei ficou ruim realmente porque era ruim de ver, mesmo de escuro, de ruim, entendeu? E aí, na hora que eu fui Aham. editar, eu olhei assim, ó, caramba, eu não aguento ver esse vídeo, sabe? Não tenho o que fazer. Aí eu desanimei de novo. Aí eu olhei aquele teu vídeo e o próximo ficou muito bom. Mas aí, Aham. daí é aquelas coisas, a pessoa vai. Eu não ser muito perfeccionista, talvez, com algumas coisas, né? Mas é isso, não foi pro ar, tá ali no meu HD ali, o vídeo, e já Tá. fiz outros, tá? E tá tudo. Eric Raymond, cara, no Catedral e o Bazar, sobre software livre, software proprietário e tal, diz que esse artigo dele influenciou muito a Mozilla a abrir o código e criar o Firefox. Tem uma coisa que ele fala libere cedo e libere sempre. Que tipo, não espera ficar perfeito, bota no ar, que é assim que tem que ser. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vou fazer um compromisso aqui, ó, com todos os ouvintes ouvindo junto, que você vai botar esse trem no ar e vai produzir conteúdo, e eu vou ficar pegando no seu pé. Então, além das pessoas terem total liberdade de te cobrar, eles podem me cobrar também. Não Que eu faz vou, isso. eu vou fazer isso. Vamos Tá, lá, mas vamos fazer vai junto. pro A ar gente vai quando, André? fazer Em sair do ar. 2028? Vai pro ar em 2028? Porque O seu projeto? teu podcast pra me dar um tempinho aqui. Assim Não, tô que as brincando. pessoas ouvirem na próxima segunda-feira que sai esse podcast, vocês já podem entrar lá no youtube.com/acerte-a-estimativa, e se vocês não acharem muito conteúdo ou não acharem nenhum conteúdo, vocês já podem brigar, já podem mandar e-mail, já podem reclamar, que aí a gente dá um jeito. Beleza? Cara, agora. Combinado? Vamos lá, E então. vamos botar isso no ar. Por quê? Porque, cara, você tem muito conhecimento, você sabe muita coisa, você já me ajudou bastante. Agora você precisa também ser conhecido pelo que você sabe, né? Então vamos botar no ar o que você sabe, que as pessoas vão saber quem que é o Del Castanheira e por que vale a pena aquela Coca-Cola. Isso aí. Inclusive, o seu conteúdo tem muito a ver com o Vida de Programador, quase que do lado oposto, cara. Porque a gente tem muita história lá no Vida de Programador de problemas com prazos, com estimativa. E que acontece bastante, cara. E lá no meu canal eu tenho um curso de gambiarras, videoaula de gambiarras. E eu sempre falo que a gambiarra, o maior motivo de gambiarra é um prazo absurdo. Tipo, você tem que resolver agora, tem que entregar 6 horas, tem que botar no ar. Então qual que é o jeito mais rápido? Uma gambiarra, monstra, e vai, põe no ar e pronto. Eu brinco que no E começo da minha cara. No começo da minha carreira eu não tinha problema com estimativa porque era tudo pra ontem, né? Então aí nesse Sim. caso aí tem um caminho a ser feito ainda, né? Quando é tudo pra ontem. Então assim, ó, não errei o prazo, tu pediu pra ontem, eu demorei tantos dias porque era humanamente impossível pra ontem. Aí depois, quando você tem a liberdade de finalmente colocar o prazo, você erra, porque tenta adivinhar. E cada vez tenta adivinhar de novo. E é aquilo que eu falei, se você medir, você vai ver que aconteceu várias coisas no meio do percurso, né? Todas as vezes que alguém te tirou da concentração do teu código, porque na hora que tu olha ali pro código que tem que fazer, e tu fala assim, ó, isso aqui vai demorar 2 ou 3 dias, entendeu? É 2 ou 3 dias, 8 horas sentado na frente daquela cadeira, entendeu? Mas alguém te chama com uma dúvida, volta um bug de alguma coisa antiga que não tinha para fazer, para te pegar, sabe? E aí muda branch, muda não sei o que. Tudo isso aí, na hora que você chutou a estimativa, não levou em consideração. Mas na hora que tu olha o histórico, já tá ali embutido, sabe? Então, não é difícil, mas é engraçado que a partir do momento que te dão a liberdade, assim, agora tá, então fala quanto tempo vai demorar. O cara te perguntou, e aí tu vai lá e chuta. E aí chutar é bem difícil, né? 50% de chance de acertar e errar aí. Tem algumas histórias recorrentes nas tirinhas
que muitas vezes, a pessoa que vende o programa não entende do prazo, não entende a estimativa e não leva em consideração o próprio programador, né? Porque eu lembro de uma tirinha que é assim, quanto tempo você precisa? Eu preciso de 4 semanas. Não, você vai ter que entregar em 2. Ah, então beleza, entrega em 2, mas fica sabendo que vai atrasar mais 2. É isso aí mesmo. Ou então, cara, eu vou ler uma tirinha aqui, que é uma das que eu mais gosto, cara, que é dos imprevistos, cara. Ela é meio comprida, mas é divertida. O chefe aqui, ó. Eu estou precisando desse sistema o mais rápido possível. Se você der prioridade, quando você consegue me entregar? Aí o programador, se não aparecerem imprevistos, eu entrego daqui 1 semana. Aí ele, não, eu quero que você me diga o prazo contando com os imprevistos. Ele, então 2 anos. 2 anos? Mas você tinha dito 1 semana. Ele, isso sem imprevisto. Mas pensa bem, eu trabalho 2 dias no projeto. Daí acontece um acidente. Eu entro em coma. 3 meses enrolando o cliente esperando eu acordar. Eu não acordo. E aí você contrata alguém pagando pouco. Após 1 mês anunciando a vaga. Esse alguém leva 1 mês tentando entender o sistema, desiste e passa 2 meses fingindo que está trabalhando, mais 1 mês para vocês decidirem demiti-lo. Após várias tentativas frustradas com estagiários, um deles apaga o projeto, eu acordo sem memória e tenho que recomeçar do zero. E isso se não ocorrerem outros imprevistos. Então é bem assim, né? É isso aí mesmo. Por aí. E tem uma outra história clássica, cara, que é aquela lá. Quanto tempo você leva pra fazer esse projeto que você está fazendo? 1 semana. Ah, beleza. Então, enquanto isso, faz esse outro aqui que ele tem mais prioridade. Isso. Aí, a hora que dá 1 semana, o cara quer os 2 projetos entregues. Isso, exato. Então... Mas Então é uma dor muito grande e é por isso que eu escolhi esse nome, escolhi focar nesse tipo de coisa, né? Ah, bacana, cara. Eu acho que tem um campo bom aí pela frente. E realmente o pessoal precisa aprender estimativa, cara. Legal, então tá combinado. Vocês podem entrar lá. Vocês podem consumir o conteúdo que já vai estar no ar, ó. Olha, ainda bem que eu tenho guardado no HD algumas coisas ali. Porque tá me colocando contra a parede. Cara, tem bastante coisa na memória. Você bota o que você tem na cabeça pra fora, que aí tá pronto, cara. Uhum. Mas beleza. Bom, então é o seguinte. Estamos chegando ao final do nosso episódio. Mas não é o final ainda, porque tem a parte mais emocionante. A parte que a gente deixa o nosso convidado com medo, tremendo as pernas. Que é o quê? É o nosso quadro... Você conhece o quadro Throwing Errors? Conheço, ouvi todos já. Maravilha. Então já está preparado. Para quem chegou agora, para quem chegou primeira vez aqui no nosso podcast, eu vou explicar que é um quadro muito simples, que eu vou dar 1 minuto para o Ricardo falar bem de alguma coisa que ele queira, qualquer coisa. Então ele vai elogiar, falar bem, recomendar o que for. E beleza, e é só isso. Mas, na edição, a gente vai colocar alguns bips de censura em alguns pontos estratégicos, quase que aleatórios, para ficar mais engraçado o que ele falar. Beleza? Concorda com os termos? Concordo, vamos lá. Não li, mas eu concordo. Cliquei em concordar aqui. Beleza. Então diz aí, sobre o que você quer falar? Eu vou falar sobre o propósito das coisas, né? Como eu te falei, por que medir ou por que fazer as coisas com algum propósito, não porque falaram ou porque uma metodologia falou ou porque uma empresa grande fez. Beleza, então vamos lá. Eu vou marcar o tempo. Você está pronto? Sim. 3, 2, 1, go! Então, a gente vê outras empresas fazendo alguma coisa, como né, o Scrum, modelos e a gente quer imitar. E aí, o que eu quero alcançar, entendeu? Será que aquilo ali com a minha com o que eu tô precisando? A mesma coisa quando eu falei de eu fui lá e fui medir quantos clientes. Mas pra que isso? Pra que esse ali ele tinha um porquê. A mesma coisa desse. Quando eu falo assim que a gente tem que medir quando foi, quando para depois tirar uma. O próximo passo é a pessoa se começar tudo e começa a cobrar e começa a fazer coisa que não precisa, né? E aí depois as pessoas por isso e qual que era o objetivo. Então eu acho que a gente sempre tem que pensar no né? Pra que a gente tá aquilo? Por que eu tô diária? Por que eu tô uma sprint? Por que cada coisa que a gente faz
Acabou o seu tempo. Muito bem. Ficou muito legal. Vamos ver depois o resultado final. Inclusive, acho que foi você que fez a recomendação dos apoiadores, não foi? Foi, porque eu ouvi aproveitar hoje. eu ouvi o da menina do café e fiquei muito curioso. O que ela tava falando ali? Ela deu um monte de dica não sei, ela deu dicas, eu percebi que ela deu dicas, mas faltou muito pedaço. Faltou. Então, o The Castanheira falou pra mim, ele mandou uma mensagem e falou, cara, você pode pegar o original e jogar no grupo de apoiadores. Eu falei, pô, é uma ideia legal. Então, eu até já falei lá no grupo secreto dos apoiadores que eu vou fazer isso, só não parei pra fazer ainda. Mas, ó, o seu episódio aqui, ó, a gente já tem o quê? Uns 7, 8 pra jogar lá os originais, bastante conteúdo. Mas realmente, o do café, eu acho que deu curiosidade. Ela falou sobre o café expresso. Algumas dicas bem legais que eu gostei. Mas tudo bem. Que eu não sei. E só eu sei, hein? Conhecimento único. Então, assim, caminhando para os nossos finalmente. Vamos finalizar. Eu vou deixar você falar todos os seus links, suas redes sociais, seu e-mail, seu CPF, seu endereço de casa. Tudo que você quiser passar para as pessoas entrarem em contato, pode ficar à vontade. E o microfone é seu. Como eu vejo eles brincando na internet, no Twitter ali, boa tentativa, Abin. Não vou passar todos os meus dados. Mas deixa eu falar então uma coisa. Quando eu tava na faculdade, cara, a gente tinha um e-mail lá da faculdade, era normal, qual é o seu e-mail e tal. E era direto assim, o pessoal distraído assim no computador, fazendo alguma coisa. Aí precisava trocar uma mensagem, uma coisa assim. O pessoal chegava, qual que é o seu e-mail? É tal. Aí qual que é a senha? Cara, você fala assim no mesmo sem ritmo, querer. Que a pessoa distraída, cara. O engraçado é que acho que ninguém nunca falou, cara. Mas é engraçado ver a cara da pessoa assim de... Hã? E que quase falou que a senha veio na cabeça. Falou, sim. É engraçado. Não, mas ali bem. então, Vamos assim, lá. a gente citou o TweetPaga e o TweetPaga acabou realmente, pessoal. Acho que alguém até registrou o domínio e sei lá, aquelas coisas, né? Põe aquele monte de link assim. O YouTuner tá no ar, mas como eu falei, eu não sei quem que é. youtuner.co oficial, né? Mas uma coisa importante é falar aqui que o YouTuner é seu ainda. Sim. E você vai tomar rédea de novo, né? Eu acho que eu vou mudar a senha do banco e vou ver quem que reclama. Daí eu vou perguntar, então era você que estava mudando, que estava mantendo. E aí hoje que eu uso muito o Twitter ainda, né? Então fui tirando do ar alguns serviços que eu experimentei que não serviam mais. E aí hoje eu uso muito o Twitter, mas como eu brinco, né? Me siga fora do horário comercial. E geralmente é comentando bobeira e tal, eu tento evitar assuntos polêmicos, tento ficar mais para distrair a cabeça no Twitter, né? E o meu, só para aproveitar, geralmente eu não interrompo o convidado, mas como você é de casa, o meu também, eu só falo bobeira, mas por favor me siga em horário comercial, porque eu vi que é onde mais tem público. O meu modo de falar é porque a pessoa não achar que eu sou... ou eu sou assim, né? Só no horário comercial a gente tenta se segurar dentro da empresa, não vai ficar de bobeira. E aí, de site, hoje eu tenho só o meu site pessoal, mas que eu já tinha registrado o domínio também, que hoje está apontando para o meu site pessoal, né? Que é acerteaestimativa.com. Vai cair lá no delcastanha.com.br, que por enquanto é o que eu tenho. A ideia eu tive várias iniciativas, já gravei, e agora então segunda-feira vai ter algum, né? Na data desse podcast aqui vai ter algum conteúdo lá publicado então no YouTube. Exatamente. E se não tiver, eu apago esse podcast aqui. Pronto. Não, tô brincando, não vou apagar não. Mas aí tu publica daqui a 8 anos daí. Tem uma coisa que o Ricardo falou offline aqui. Acerte a estimativa, até porque é mais fácil de digitar do que Del Castanhar, né? Sim, sempre foi uma dificuldade minha. Meu Twitter é esse, meu domínio era esse, e ninguém sabe escrever, é complicado. Era para ser italiano, aí algum escrivão errou o sobrenome do meu avô na hora de escrever e ficou assim até hoje aí. Ninguém sabe se é espanhol, se é italiano. E, inclusive, outra coisa que eu te falei off já, esses dias falando contigo, eu falei Del Castanhar, aí o meu filho falou, nossa, que legal, você estava falando com o Castanhari. Pois é. Mas é isso aí, gente. Então, sigam ele lá, tá? Acerte a estimativa em qualquer rede social, em qualquer meio, acerte a estimativa. Beleza? E vai ter conteúdo muito legal. Você pode mandar para aquele seu chefe chato que não sabe fazer projetos e planos e
estimativas, fala, ó, aqui tem umas dicas boas pra você. Não faz isso não. Faz de um jeito delicado, né? Isso é. Quando eu comecei o Vida de Programador em 2011, eu tava trabalhando numa software house e no começo eu não contava pra ninguém que era meu o Vida de Programador pra não dar problema na empresa, né? Porque motivos óbvios, mas tudo bem. Aí, eu comecei no Twitter e eu trabalhava com o Twitter aberto. E eu trabalhava com o Twitter aberto, o pessoal não conhecia muito o Twitter, assim, em geral, né? Os chefes ficavam meio assim, o que é esse negócio? Eu acho que é a mesma sensação que eu tô tendo hoje com o TikTok, sabe? Aí ficava aquela coisa assim, de como que funciona e tal. E o meu chefe chegava perto, assim, e a hora que ele olhava o meu computador, ele dava uma olhada, assim, na telinha do Twitter, que ficava no canto, né? Ele ficava olhando. E aí eu peguei, eu bolei um jeito de não ter problema. Toda vez que ele chegava perto, assim, eu falava, cara, dá uma olhada nesse perfil aqui. Eu seguia alguns, tipo, Pincelada na Web, ou Tables, umas coisas assim. Eu falava, cara, olha a dica que o Tables passou aqui pra gente colocar no site. Aí o meu chefe, Aí chegava de novo, olha a dica aqui que eu peguei no site de como fazer tal coisa. E tal. E aí até que chegou um dia que ele falou, você que mexe bastante no Twitter, você podia ver tal coisa pra gente e tal. Então já virou ferramenta de trabalho, né? Boa. Mas aí você pode fazer a mesma coisa com a certa estimativa. Você pode falar, olha a dica aqui da certa estimativa. Como que a gente pode fazer uma estimativa boa? E já vai dando a dica pro chefe. Sim. Mas é isso aí. E eu tive que comentar que realmente na tua empresa não podiam descobrir que era teu, porque se na minha empresa já achava que era alguém da minha empresa, imagina se eu tivesse certeza que a pessoa trabalhava comigo, eu ia achar que todas as histórias vieram dali, aí eu ia ter certeza daí. Até que chegou um dia que eu tive que contar assim, eu falei, vou contar porque vai dar problema, que já tinha quase dado problema que o meu colega tinha compartilhado uma tirinha, e aí eu falei, vou contar pra eles, mas já tava tendo acesso assim, bacana, né? Então eu contei, aí eles eram aquela cara de bravo, sabe? Aí eu falei, mas já tá com bastante acesso, tá com tanto de acesso. Aí eles, sério? Faz uma propaganda nossa lá. Então é todo o jeito que você conversa com eles que resolve. Sim, tudo certo. Mas beleza. Brigadão, quer deixar mais algum link, algum contato? Não, isso aí então. Aquele telefone pessoal que ninguém mais sabe? Pois é, né? Parabéns pelo podcast aí e obrigado pelo tempo, pela conversa também aí. Valeu, brigadão pela conversa, pela paciência. Eu falei que a gente ia gravar 1 hora, a gente ficou umas 2 aqui, mas tudo bem. Mas valeu. Mas de verdade, fica sabendo que o podcast ele tá já bem mais legal do que eu achei que ele ia estar. Assim, teve uma resposta muito boa. E em boas partes foram por causa das suas dicas e das coisas que eu fiquei te perguntando nesse tempo todo. Obrigado. Brigadão. Valeu por tudo. Pessoal que tá aí, obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Espero que tenham gostado do episódio. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa que quiserem perguntar pro Ricardo, podem mandar. Vocês podem mandar no podcast@vidadeprogramador.com.br que eu repasso para ele. Se for o caso, até ele grava uma resposta para colocar num próximo episódio também, não tem problema. A gente faz aquelas trocas de áudio de WhatsApp e tal, não tem problema, pode mandar. E é isso, fiquem atentos aos próximos episódios. Assinem o podcast se não estão assinando ainda no agregador preferido de vocês, tá? Acompanhe a gente em todas as redes, se vocês puderem. Estou lá em todas as redes, sou eu que respondo. E muito obrigado, até a próxima. Um abração para vocês e não se esqueçam do Vida de Programador Weekend que está chegando. E é isso aí. Até mais e tchau. Tchau. Tchau.